Amados e queridos irmãos, saudos todos com a paz de Deus. Estou aqui mais um dia em nome de Jesus, agradecendo ao meu Deus por tudo. Quero dizer aos amados irmãos que quero concluir hoje tendo uma nova conduta nesta lição novamente. Eu disse aos amados irmãos que queria ler todas as referências, mas eu vou pular algumas referências. Referências que eu digo é textos bíblicos. Amém? Pois se formos ler todas as referências, eu queria ler todas. Eu disse que ia ler todas em alguns vídeos, mas se eu for ler todas, vai ter que ficar muitos vídeos repartidos. Amém? Vamos iniciar com uma oração em nome de Jesus. Deus, Pai Celestial, nesta manhã eu te peço, estende a tua mão sobre a minha vida, sobre o meu coração e sobre a minha mente, pois eu sou um ser humano fraco, imperfeito e falho, pó, cinza, barro. Eu sou tão frágil, meu Pai, mas o Senhor é tão forte. O Senhor é o meu libertador, é o meu redentor e é a minha rocha em quem eu posso refugiar. Que o Senhor possa abençoar aqueles que vão assistir este vídeo. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, estenda a tua mão e continua conosco, porque o Senhor é, o Senhor pode, o Senhor faz. Em nome de Jesus. Amém. Bem, meus amados irmãos, eu só vou puxar um corinho, amém? Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo estás. Amém? Vamos lá. Tendo uma nova conduta. Estamos estudando uma lição maravilhosa. Ter uma nova. E quando vemos que é nova, é porque não estamos mais na velha, mas na nova conduta com Jesus. Praticávamos coisas que não era compatível com Deus, não era de agrado para Deus, mas Ele nos libertou e nos trouxe das trevas para a luz. E hoje estamos aqui sendo luz do mundo pela misericórdia de Deus. Eu e você é luz de Jesus. De Jesus que digo porque Ele nos trouxe, nos resgatou. E agora também somos neste mundo luz, neste mundo de trevas. Diz assim: e como filho deve, você deve, continuando ainda, de onde eu parei, amém? Promover sua glória. Eu não vou ler essa referência, pois eu disse que ia pular algumas referências e vou, pois senão não vai dar. Procurar ser perfeito, amém? Essa daqui eu quero ler, Mateus capítulo 5, e no seu verso 48, diz assim: sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Amém? É procurar se aperfeiçoar em Jesus. Eu e você não é perfeito, mas nós estamos se aperfeiçoando cada vez mais em Jesus. Amém? Vamos continuar aqui. Você conseguiu a vida eterna. Você era uma pessoa que vivia em pecados, sem a menor esperança de salvação ou vida eterna. Porém, um grande milagre aconteceu. Ouviste o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo e creste, ficaste livre da condenação eterna. Veja que tem uma diferença. Vida eterna, condenação eterna. Vida eterna é ter a vida completamente vivida quando partimos desta terra com Jesus eternamente. E condenação eterna
realmente triste falar isso, mas é ficar condenamente e eternamente no inferno perecendo. Pois é muito importante ensinar o discipulado por causa disso, porque há dois caminhos, para o céu e para o inferno. E se quisermos chegar lá um dia no céu, temos que caminhar no caminho estreito, que é Jesus. Pois o caminho largo vem coisas, bandejas, mas é para a nossa perdição. Amém? Continuando, ainda diz assim: pois Jesus assim disse: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Evangelho de João, capítulo 5, e no seu versículo 24. Se você quiser também acompanhar na sua Bíblia, ler a referência, anotar no papel e depois ler, você faça aí. E ver ainda João 3,16, todo mundo conhece esse versículo muito forte, que diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para aquele que todo nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixa eu só conferir aqui. Evangelho de João, capítulo 3, e no seu versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para aquele que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? E ainda tem outra referência, a primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 12. Continuando, diz assim: enquanto permanecermos em Cristo, teremos vida eterna. Isso significa que quem se afasta de Jesus automaticamente perde a vida eterna. Bem, é o que eu também tinha falado antes, sobre levantar a mão quando se afasta. Se você está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar, e você já foi crente, você precisa sim levantar a mão. Você precisa sim. Você precisa sim. Você precisa sim levantar a mão para as pessoas verem que você se reconciliou novamente com a igreja. Voltou de novo para a casa do Pai, para a casa de Deus. Amém? Diz assim, continuando: enquanto permanecemos em Cristo, teremos a vida eterna. Isso significa que quem se afastar de Jesus automaticamente perde a vida eterna. Crer significa aceitar o seu ideal e passar a fazer tudo o que ele ensinou. Como conduzir-se a partir de agora? Servir a Deus também implica em mudar certos hábitos que anteriormente, eram frequentemente em sua vida. Você é uma pessoa transformada pelo poder de Deus. A sua mente hoje é a mente de Cristo. O seu pensamento deve seguir as diretrizes traçadas por Deus, pois o apóstolo Paulo afirmou: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Hoje não devemos aceitar e tampouco participar das obras que são realizadas pelo mundo, pois a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 4 diz assim: adultérios e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ser amigo do mundo, está servindo a Deus e está servindo ao mundo, não é agradável a Deus, porque ele nos quer por completo. Amém? Continuando, diz assim: o mundo que o apóstolo Tiago fala não é o globo terra, mas o mundo num sentido de obras pecaminosas e desagradáveis a Deus. Façamos, portanto, o que nos ensina o apóstolo Paulo: não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos
pela renovação de vossa mente. Romanos 12, 2. A transformação realizada em nós não nos faz um super crente e nem um robô. Não, somos programados e nem conduzidos involuntariamente, mas nós temos que transformar o nosso modo de agir e de pensar. Cristo já nos remiu, nos purificou no seu sangue e nos justificou. Daqui para frente, eu e você somos responsáveis pelos nossos atos, pois o Senhor já nos deu o que precisávamos, o direito de salvação. Agora nos resta o dever de servir com alegria ao Senhor, renunciando o pecado e combatendo toda sorte de mal, crescendo cada dia no conhecimento da palavra de Deus e seguindo o conselho do profeta Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias, capítulo 3 e capítulo 6, versículo 3. Você agora deve adquirir certos costumes que lhe farão progredir na fé e na sua carreira espiritual. Entre eles citaremos algum. Amém? Diz assim: ler a palavra de Deus diariamente. Você tem que ler diariamente. E principalmente se você é um novo convertido. Serve para nós que estamos servindo a Deus e serve para aqueles que estão chegando agora, novos convertidos. Tem que ler a palavra de Deus. Por quê? Sem o alimento da palavra, vai ficar difícil você ter conhecimentos bíblicos. Eu sei, alguém pode te ensinar, lógico, e nós temos que aprender com pessoas, homens e mulheres de Deus também, mas nós também precisamos buscar da fonte inesgotável, que é a palavra de Deus. Amém? Continuar dizendo assim: devemos ler a palavra de Deus diariamente, porque ela alimenta a nossa alma, assim como a criança recém-nascida precisa do leite materno para alimentar-se e desenvolve-se de forma sádia. Você que nasceu de novo precisa da leitura da palavra de Deus para ser perfeito. Crescimento espiritual. Aí tem algumas referências bíblicas. Jeremias 15:16, Mateus outra referência, respeito aos amados irmãos, Mateus capítulo 4, versículo 4. Outra referência, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. A palavra de Deus enriquece a nossa vida. Salmos 119, versículo 72. Ela é a nossa defesa. Efésios capítulo 6, versículo 17. Não esqueça, quando você está lendo a Bíblia, Deus está falando com você. Essa foi forte. E é forte. E aos cultos frequentemente. Precisamos frequentar cultos. Lógico. Se tirarmos uma brasa da fogueira, ela logo se apagará. Assim mesmo, você como brasa não pode servir a Deus fora da fogueira, que é a igreja. Precisamos estar sempre na casa do Senhor e seguindo o conselho do escritor do livro aos Hebreus, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. Bem, para ficarmos fortes na presença de Deus, precisamos estar servindo a Jesus juntos com os amados irmãos. Precisamos estar junto na casa de Deus para adorá-lo. Diz assim em Hebreus capítulo 10, versículo 25: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Não podemos abandonar a congregação, amém? Não podemos deixar de lado e também pensar que só somos crentes em casa. Entenda isso. Somos crentes em casa, lógico.
Temos que ser crente em casa, na rua, na escola, no trabalho, onde quer que seja. Mas também precisamos de ir à casa de Deus. Amém? Diz assim, continuando: os cultos semanais, a escola dominical e etc. proporcionarão um progresso mais rápido na compreensão da Bíblia e fortalecerão a sua fé. Nos cultos, mantenha-se diante de Deus ter reverência, controlando seus filhos. Procura evitar brincadeiras, conversação e gargalhadas, pois tais comportamentos correrão para a desordem no culto. Temos que ter cuidado para não ter desordem no culto e também ter reverência na casa do Senhor Jesus. Amém? E diz assim, continuando: havendo reverência no culto, Deus revela o seu poder, salvando almas, batizando com o Espírito Santo, curando enfermidades, alimentando a igreja pela mensagem da palavra de Deus e trazendo plena paz e graça aos contritos. Amém? Tem aqui também levar uma vida de oração. Se você quer servir a Jesus e não quer orar, eu lamento, vai cair. Por quê? Deus ele pode sustentar, ele pode te sustentar. Ele é Deus. Mas você tem que buscar, você tem que orar. Se você não orar, não tem como prosseguir, não tem como ficar de pé. Nós que servimos a Deus, oramos pela misericórdia. E já é difícil. Eu sei que é difícil para um novo convertido quando entra na igreja orar, às vezes 10 minutos, 20 minutos, meia hora, 40 minutos. Eu sei que é difícil. Pois eu também sou um novo convertido ainda. Eu sei que é difícil. Mas, porém, é bom buscar a Deus. É bom ter o relacionamento de oração. Amém? A pessoa já ora. Imagine-se isso. Tem servos e servas de Deus que já oram e já são muitos tentados. Imagine se não orar. Fica difícil sem oração. Tem que ter o compromisso e a comunhão com Deus. A comunicação é a chave para todo tipo de relacionamento. Sem comunhão não há qualquer espécie de associação. Deus se comunica conosco através da sua palavra e nos comunicamos com Deus pela oração. A oração é uma das principais atividades dos filhos de Deus. A vida de Jesus foi marcada pela oração. Mateus capítulo 14, versículo 23. Ela é uma poderosa necessidade que vem do interior do homem. Sem oração, o crente adoece e morre, pois a oração é a respiração da alma. Amém? Tem até o comentário aqui. Eu não sei como é o nome, mas é evangelista. Aí tem o D, um L e tem o nome. Molde. Amém? Tem também aqui, mantendo comunhão constante com Deus. Através de uma vida de consagração, com louvores, orações, jejuns, adoração, leitura, estudo e meditação na palavra de Deus, você vai adquirir condições e força para vencer o pecado e tentações, embaraços que rodeiam de tão perto, pois o pecado já jaz à porta. Gênesis capítulo 4 e versículo 7. Todos conhecem essa passagem, eu creio, que é sobre Caim e Abel, que diz assim: e se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Amém? Foi quando Caim ele deu lugar ao inimigo. Diz assim, continuando: entregando todos os teus caminhos ao Senhor. Isso significa dedicar totalmente a sua vida, seus talentos,
seus bens materiais, sua família, sua cultura, seu corpo, enfim, que tudo sirva para a glorificação do nome do Senhor, pois fomos comprados por um bom preço. 1 Coríntios, capítulo 6, Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 6. Amém? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 20. Diz assim: porque fostes comprados por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Bem, vemos aqui que não foi ouro, não foi prata, não foi diamante, não foi nada, petróleo, nada dessas coisas assim de riqueza materiais, mas foi pelo um bom preço. E qual foi o preço? O sangue de Jesus na cruz do Calvário, por mim e por você. Amém? É por isso que temos que honrar o Jesus que servimos, que não é um Jesus morto, que está muitas das vezes que as pessoas colocam uma cruz apregada na parede. Aquilo ali não serve de nada, mas sim Jesus, a quem nós servimos, que está no céu. Ele sim é o nosso guarda fiel. Continuando ainda, diz assim: entendemos com isso que nem fomos alugados e nem emprestados a Cristo, mas comprados. E assim sendo, somos propriedades sua. Portanto, tudo o que fizemos, façamos para bendizermos o seu santo nome. Salmos 103, versículo 1 e 2. Diz assim ainda: amando ao Senhor Jesus sobre todas as coisas. Amar a Deus não é apenas um mandamento, é uma necessidade vital. Dizer que ama a Deus e não seguir os seus ensinamentos é tornar-se um mentiroso. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 20. No Antigo Testamento, Deus nos deixou os 10 mandamentos, que é Êxodo, capítulo 20, versículo do 1 ao 17. Eu creio que os amados irmãos conhecem, mas eu quero ler aqui, primeira Epístola de João, capítulo 4, e o seu versículo 20, que diz assim: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus quem não viu? Aí diz assim, Jesus resume-os em apenas 2. Amarás, pois, ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Marcos, capítulo 12, e o versículo 30 e 31. Vamos ver na Bíblia Sagrada. Marcos, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 30 e 31, que diz assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento, e o segundo semelhante a este: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Amém? Continuando, diz assim, já está chegando na reta final aqui. Está nessa partezinha já. É bom notar que a expressão observada por Jesus acima não anula em hipótese alguma os 10 mandamentos descritos no livro de Êxodo, capítulo 20, e Deuteronômio 5, 7, 21. O que o Senhor Jesus estava dizendo é que quem ama a Deus sobre tudo e ao seu próximo como a si mesmo, cumpre todos os demais mandamentos. O amor é o vínculo da perfeição.
1 Coríntios, capítulo 13, Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Bem, não quer dizer que esses 2 mandamentos está excluindo os outros 8. Não, mas é porque esses 2 mandamentos são muito fortes, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Amém? Bem, chegamos ao final, pela misericórdia de Deus. Que Deus abençoe os amados irmãos. E eu agradeço a Deus, terminamos um tempo bom. Embora que eu também vou pedir perdão, porque foi uma leitura um pouco meio rápida, pouca menos explicação. Amém? Peço perdão por isso e muitas referências não lidas, mas que os amados irmãos possam anotar em casa as referências que eu disse que eu não li, e você pode ler em nome de Jesus e meditar na palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Fique na paz de Deus e um bom final de semana.